E a prisão do Michel Temer repercutiu em Brasília e no mundo político. Jair Bolsonaro disse ao jornal Globo: a detenção de Temer foi consequência de acordos políticos em nome da governabilidade, e a governabilidade não se faz com esse tipo de acordo, a meu entender. Que cada um responda pelos seus atos, a justiça nasceu para todos. Fecho aspas. O vice-presidente Hamilton Mourão disse, aspas, eu já falei a respeito na mesma situação do presidente Lula. É muito ruim para o país ter um ex-presidente preso. Agora seguem as investigações. E agora são dois. Agora são dois, exatamente. O senador tucano Tasso Gereissati afirmou, aspas, eu não sou advogado, mas não vejo nenhuma razão objetiva para a prisão do presidente Temer. Fecho aspas. Quem também falou sobre a prisão de Temer foi o ex-ministro Carlos Marum, que concedeu entrevista à Jovem Pan. Preparem a pipoca. Tem aí, Robson? Pode soltar. Ex-ministro, é o seguinte, é que são mais de 50 páginas para eu fazer... Para justificar um absurdo como esse, que derruba a bolsa, que faz o dólar subir, que torna mais difícil o processo político no momento em que o Brasil novamente tenta avançar. Sim. Isso são sabotadores da pátria. São sabotadores da pátria, que no momento que parece que vamos conseguir fazer o Brasil andar, vem então novamente com essa questão. Isso aí está me lembrando, sabe o quê? Sim. O 17 de maio, quando conseguiram fazer ir ao chão a reforma da Previdência que esse Brasil tanto necessita. Então... Prisões têm que ser resultado de processo, não início deles. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor. A prisão preventiva é uma exceção. Sim. No caso de estar presente é um dos requisitos do CPP. Perfeito. Não estão presentes. O senhor fez... que justificam a prisão preventiva. Sim, mas com sua licença... Esse pessoal acha que é ditador. Isso aí, na verdade, são uns aprendizes de Mussolini, uns aprendizes de Mussolini fracassados. A justiça é isso ou são outros políticos? É o Marcelo Bretas, é um aprendiz do Mussolini, o senhor está dizendo isso? Sim. Tá aí, Carlos Marum, sempre traz de cômico, né, Augusto ele é o Nunes? bandido mais eloquente que eu conheço, né? Ele não para de falar, justamente para que ninguém tenha a possibilidade de lembrar algumas anotações no prontuário dele. E ele chama de aprendiz de Mussolini o juiz. Ele não sabe quem foi o Mussolini direito. Ele não sabe que é ser aprendiz de Mussolini, ele não conhece o Bretas, ele só tem medo de ser preso. E, aliás, é um bandido que, além de muito eloquente, tem pelo menos o sentimento da gratidão. Ganhou um empregão lá em Itaipu, né? Vai levar uma vida mansa, porque foi premiado com esse emprego que ganhou do Michel Temer, então ele está agradecendo, né, a graça alcançada, que que garante uma velhice bastante tranquila. Agora é só mais um bandido. Essas investigações a qualquer momento vão bater nele, é impossível, até porque é muito gordo, muito grande, não é difícil atropelar o Marum. Fala, Zé Maria. Houve várias repercussões, já que a gente está falando aqui de repercussões, houve repercussões de todo tipo. A que mais me assustou foi do senador Tasso Gereissati, que foi no sentido de que isto ameaçaria outros políticos. E isso aí, Felipe, não foi uma ideia geral, não. Os políticos, a gente via na cara deles o constrangimento, e eu vou te ser muito sincero, isso não é para comemorar, não. Eu conversava com o deputado Paulo Eduardo Martins, e ele lembrava que a estrutura do poder no Brasil não foi projetada para ter um ex-presidente da República preso, né? Isso é um absurdo, um ex-presidente da Câmara, porque toda a estrutura de poder ela é cercada de cuidados. Um ex-presidente da República tinha que ser um conselheiro do atual presidente da República. É assim em todo o país. Fica ali por isso, inclusive que recebe salários, recebe segurança, porque é uma instituição, é uma pessoa que sabe segredos que ninguém sabe, ou que quase ninguém sabe, além do que conhece por dentro a máquina pública, e muitas empresas, muitos empresários sabem tudo, conhece tudo. Então essa pessoa era para ficar reservada numa espécie de oratório, mas não. A gente vê esses ex-presidentes da República e que as pessoas votaram, que acreditaram, indo para a cadeia. Isso não é para comemorar.
Mas, infelizmente, nós estamos vivendo um momento de tempestade, um momento de passar a vida a limpo, e é necessário, sim. Pode provocar abalos na Bolsa? Pode. E no início da Operação Lava Jato, o ex-juiz, né, agora ministro Sérgio Moro, falou exatamente isso. Tem um custo? Tem. Ele sabia. Vai abalar? Vai. Mas é preciso passar por isso, né? É obrigatório passar por isso, porque senão, lá na frente, estaremos olhando para trás sem consertar o país, ou sem, pelo menos, sinalizar aos que estão fazendo agora irregularidades que o braço da lei pode alcançá-lo. Devo dizer que não alcança a todos, né? Mas deve alcançar. E nessas repercussões, eu fui atrás da ex-governadora do Rio de Janeiro, né? A deputada Benedita da Silva. E eu fiz até uma gravação e eu dizendo: a senhora foi a última, quer dizer, a única que foi governadora do Rio de Janeiro que não foi presa. É a única viva que foi governadora do Rio, não foi presa. Aí ela falou assim: mas porque foi pouco tempo demais, foi só 6 meses. Agora imagine, né, que tremendo critério jurídico. Suponhamos que nós nós formamos aqui, vamos supor que a gente forme assim, uma turma de um tribunal regional federal. Aí eu pergunto pro Felipe, mas qual vai ser a repercussão na Bolsa? Cai, sobe? Não, cai, então vamos liberar o cara. Mas o que é isso? E o que entende de economia essa besta quadrada aí do Marum? Ele que trata de preservar o emprego enquanto está em liberdade. Não vai ficar muito tempo, não. E continuando com as repercussões, Dilma Rousseff estava em Madrid quando soube da prisão do seu ex-vice, Michel Temer, por intermédio de um assessor. O assessor não identificado disse o seguinte ao site BuzzFeed. Aspas, ela não comemorou, quis saber em que estava baseada a decisão do juiz. Ela pediu para ver a decisão. Fecho aspas. Esse pessoal não comemora porque acha que pode respingar neles, né? De repente. Temer hoje é ela amanhã, né? Então ela é o efeito vodka, né? É isso aí. E o Aécio Neves declarou apenas: não vou comentar porque não li nada ainda. O único do Brasil que não leu nem ouviu, né? Randolfo Rodrigues afirmou, aspas, hoje o povo brasileiro poderá dormir aliviado. Temer e Moreira Franco estão na cadeia, onde já deveriam estar há muito tempo e de onde jamais deveriam sair. Espero que a decisão não seja desfeita pelo ministro Gilmar Mendes antes do fim do dia. Fecho aspas. Major Olímpio publicou na internet, aspas, o Brasil será passado a limpo, cadeia para todos aqueles que dilapidaram o patrimônio público brasileiro e envergonharam a política e o nosso povo. Fecho aspas. Quer dizer, fez uma crítica genérica, não citou especificamente o Michel Temer. Renan Calheiros disse o seguinte no Twitter, aspas, o STF age na lei, diferentemente de Moro, que prendeu para investigar, vazou seletivamente, condenou sem prova, abusou de coercitivas, influiu nas eleições, foi conivente com a expropriação de dinheiro público pelo MPF de Curitiba. O STF, a institucionalidade, Davi e Maia contam comigo. Fecho aspas. O STF com esse negócio aqui. Ele já está defendendo antecipadamente o STF, provavelmente pela decisão que virá, né, Augusto Nunes? Olha, essa é uma autoridade do assunto, né? Do lado dos presos, do lado dos bandidos, o Renan. E que fez aquele acordão com o Ricardo Lewandowski, então presidente do STF, para que fosse votado o fatiamento do impeachment de Dilma Rousseff, quando ela perdeu o mandato, né, mas manteve os direitos políticos, mas felizmente o povo mineiro chutou Dilma Rousseff nas urnas, chutou, obviamente, metaforicamente, ela não conseguiu ser eleita senadora. E Ciro Gomes se limitou a publicar um vídeo nas suas redes sociais com o tom "eu já sabia". Tem aí, Robson? Sabe tudo. Eu peguei no tempo que estava em plena comando da Câmara o Michel Temer e o Eduardo Cunha, batendo bola um com o outro para roubar a nação. Eu fui processado por ambos e um já está na cadeia e o outro vai. Simples assim. Vocês estão duvidando? Acharam 23 milhões de reais agora na conta do coronel compadre. Coronel amigo que pagou a conta, tudo documentado, da filha dele. E todo mundo fica chocado. Como é o Ciro, um temperamento. E é isso. Por elegância, agora nós vamos deixar tudo isso acontecer. Tá aí o Ciro Gomes, algo a acrescentar? Ele sempre sabe das coisas, mas conta depois, né? Depois que acontece. Exatamente. Aliás, Zé Maria Trindade, a gente passou batido aqui pela declaração do Bolsonaro, tem uma frase dele que é, repito, a detenção de Temer foi consequência de acordos políticos em nome da governabilidade. E a governabilidade não se faz com esse tipo de acordo, a meu entender.
Essa primeira frase aí já gerou crítica de que o presidente da República já está, sei lá, culpando o ex-presidente, não deveria fazer isso em respeito à liturgia do cargo e, ao mesmo tempo, parece uma defesa de não recorrer ao toma lá da cá no governo dele mesmo, Bolsonaro, mostrando que haviam acordões em nome da governabilidade que ele não está disposto a fazer. E aí, Zé Maria? É uma vacina, sim, ele tem toda a razão e diante de um momento, Felipe, a situação no Congresso está de achaque total. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está liderando um movimento lá com apoio do Centrão para pressionar de tal forma o presidente Jair Bolsonaro, em que acham lá os líderes que ele não terá outro caminho a não ser fazer o tal acordo e nomear integrantes do governo, fazer aquela política de sempre. E ele resiste. E no meio está o Onyx Lorenzoni, que não sabe o que faz. Pula para lá, pula para cá, conversa com um, conversa com o outro, mas para chegar no Jair Bolsonaro, tem ali o filtro. São os ministros da casa, formados na maioria por militares, e a situação não está fácil para a velha política. Eu me lembro de uma frase antiga do presidente Jair Bolsonaro dizendo que quer sair do Palácio da Alvorada, né, e do Palácio do Planalto, para voltar para casa e não para a cadeia. Fazer esse tipo de acordo é vender a alma ao diabo, sim, e se expor a esse tipo de processo, a esse tipo de decisão. Agora imagina o ex-presidente Michel Temer, um homem já de idade, que ocupou tantos cargos e passando pelo vexame agora de ser preso e envergonhando o Brasil. Felipe, isso envergonha o Brasil inteiro. As pessoas lá fora nos veem como uma pátria de ladrões. É isso que vê pátria de ladrões. Não é colocar lá o Bolsonaro falando lá nos Estados Unidos, não é isso não. Eu estou dizendo que ações assim são vistas lá fora, falam, não tem jeito para esse país, com tantos ex-presidentes da Câmara. Veja bem, parece maldição, mas não é maldição, é corrupção. Já foram presos os ex-presidentes da Câmara, Paulo Cunha, Eduardo Cunha, Henrique Eduardo Alves, Michel Temer e o Aécio Neves, que foi presidente da Câmara, está enrolado. Então, é muito complicado. Nós temos que passar por isso. Eu defendo que seja assim mesmo. Nós temos que passar por este processo. E ele quer que aconteça o quê? Por exemplo, o Michel Temer com o Michelzinho, não vai sofrer bullying? É sim, eles vão falar, o papai é ladrão, papai tá preso. O Lula, no discurso que ele fez lá, no velório do Neto, né, só você sofreu bullying. É assim, os caras, as crianças falam a verdade. Diz assim, vovô é ladrão, é isso mesmo. Eles têm que pensar no filho antes de roubar. E Lula, não poderia faltar, o presidiário, criticou a prisão do Michel Temer em seu Twitter oficial e aproveitou para atacar a Lava Jato, que para ele tenta desviar a atenção do descrédito em que estava caindo e do fundo de 2,5 bilhões que negociaram com os Estados Unidos. A força-tarefa não precisa de pirotecnia para sobreviver, precisa de sobriedade. Instituições poderosas como o MP e a PF, continua o Lula, ou quem é que seja que escreve na conta de Twitter dele, não podem ficar fazendo espetáculo. Todo aquele que cometer um crime, se o crime for provado, tem que ser punido. Seja o Temer ou o Lula, seja o FHC ou o Bolsonaro. Ninguém pode ser preso sem o devido processo legal. Fecha aspas. É o presidiário tuiteiro, né, Augusto Nunes? E que fala na terceira pessoa. Exatamente. É uma entidade. É uma entidade. É uma entidade. É o seguinte... o Eduardo... O Zé falou desse negócio dos políticos, eu também queria comentar isso aí. Os políticos que falam, não, queremos mais atenção do presidente da República. Se fosse só atenção, bastariam alguns churrascos na Granja do Torto, alguns afagos e tal, que eles ficariam satisfeitos. Eles querem cargo mesmo. Eles querem cargos no segundo escalão que frequentemente, repito, são muito mais lucrativos que muito ministério. Fala, Zé Maria. E o Eduardo Cunha, esses twitters aí, eu sou curioso. O Eduardo Cunha disse que estava orando firmemente para acontecer algo na vida do ex-presidente Michel Temer e aconteceu, né? Veja que ironia. Então, são os presidiários twitteiros do Brasil. Essa história de político querer atenção, político só pensa naquilo, né? Só quer aquilo, só quer vantagem. Eles veem, Augusto, o Palácio do Planalto como uma grande árvore de Natal, todo mundo quer ir lá buscar o seu presente. É isso aí.